Olá, alunos, eu sou o professor Aurélio Murta e nesse vídeo iremos abordar os obstáculos da oferta e da demanda dos serviços internacionais. Os serviços da logística internacional trazem uma série de benefícios para as organizações. No entanto, existem alguns obstáculos para a sua utilização. A implementação da logística internacional, para a implementação são necessárias uma série de alterações a serem efetuadas nos procedimentos internos e externos, no que diz respeito ao relacionamento com parceiros comerciais. Para procedimentos internos, torna-se necessário repensar os objetivos individuais em detrimento a uma visão mais sistêmica da organização, que deverá beneficiar toda a cadeia. Outro ponto que merece destaque são as dificuldades para o estabelecimento da logística internacional nas organizações, uma vez que essas deverão ter ciência de diversos fatores, tais como lidar com diversos sistemas cambiais, diversas moedas, diversas economias. Os mercados possuem exigências relacionadas à redução de prazos. Ao considerarmos toda a cadeia logística e produtiva, devemos levar em consideração que as atividades comerciais internacionais preconizam investimentos e produção em várias partes do mundo, no qual deve-se considerar diversas peculiaridades físicas, climáticas, culturais, religiosas e outras. As várias diferenças poderão alterar a característica do produto, a necessidade de embalagens mais específicas para o transporte e armazenagem adequado. Como é de conhecimento no cenário comercial, as empresas deverão entregar seus produtos de acordo com as necessidades e exigências dos clientes e, portanto, devem estar preparadas para se deparar com forte atuação da concorrência local, maior nível de qualidade deverá ser considerado, prazos reduzidos poderão ser estabelecidos, medidas de protecionismo poderão ser acionadas, menores custos deverão ser praticados, maior capacidade produtiva poderá ser necessária, exigência de clientes que podem ter um nível de exigência muito maior, e sempre vai ser um desafio, taxas e impostos podem ser aplicados. Falando um pouco sobre protecionismo, entende-se por protecionismo as medidas econômicas que são adotadas em um país com o intuito de aumentar as exportações e diminuir ou proibir as importações de mercadoria de outros países. Trata-se, portanto, de uma política contraditória ao livre comércio, na qual se estabelece barreiras governamentais ao comércio, fazendo com que a circulação do capital seja mantida ao mínimo possível. Essas medidas têm sido utilizadas há algum tempo em diversos países, sob a alegação de que protegem empregos, trabalhadores, empresas locais de uma concorrência que seria predatória, quando considerada a vinda de outros produtos fabricados por empresas de maior porte para que fossem comercializadas no país. Diversas medidas podem ser utilizadas para se colocar em prática os objetivos de protecionismo, como, por exemplo, proteção de tecnologia, patentes, conhecimento, proibição de investidores estrangeiros assumir o controle de empresas nacionais, aumento de impostos aduaneiros, por exemplo, sobre mercadorias importadas, limitação da quantidade de mercadoria que pode ser importada, estabelecimento de barreiras administrativas, criação de legislação antidumping, utilização de subvenções governamentais para empresas locais, o governo pode inclusive praticar artificialmente o controle cambial, desenvolver campanhas políticas que estimulem o consumo de mercadorias internas, criar legislação que torne preferenciais os produtos fabricados no país, são alguns dos exemplos. Vamos falar um pouco de barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. Olha, essas restrições se tornam verdadeiros desafios para as empresas que pretendem comercializar seus produtos nesses países, uma vez que precisam identificar e remover tais obstáculos quando estão diante de negociações internacionais. No meio comercial, essas restrições são conhecidas como barreiras e podem ser classificadas em tarifárias e não tarifárias. Dentre as barreiras tarifárias, nós podemos dar alguns exemplos, como imposto de importação, que é um imposto que será percentualmente aplicado sobre o valor ou quantidade de produtos, imposto de exportação, que trata de uma tributação que será aplicada na saída do produto do país de origem, cota tarifária de importação, que nesse caso vai ser aplicada a uma quantidade de produtos, vai ser aplicada uma tarifa específica nessa quantidade de produtos. Tem a cota tarifária de exportação, que é semelhante à anterior, porém vai ser aplicada a uma determinada quantidade de mercadoria a ser exportada. Já as barreiras não tarifárias, que se referem a quaisquer tipos de mecanismos ou instrumentos de política econômica que ocasionem
mudanças ou distorções no comércio internacional também podem ser utilizadas como forma de proteger o mercado interno. Existem diversas barreiras dessa natureza. No entanto, as mais utilizadas se referem a limitações de quantidade de importação de produtos. Além dessas, temos barreiras sanitárias que também configuram como importantes barreiras e que regulam as condições de produção, acondicionamento e transporte. Outro tipo de barreira menos conhecida, não se trata de um mecanismo de defesa, mas sim um mecanismo de defesa para a sociedade de uma forma geral. Trata-se de barreiras técnicas que permitem a sua adoção para proteger a população acerca de uma série de problemas relacionados aos produtos que serão importados para este país. Como exemplo, pode-se citar a proibição de carne produzida em locais onde haja algum tipo de epidemia de doença animal, ou mesmo a existência de um componente químico proibido. Falando agora um pouco sobre o dumping. O dumping é uma prática comercial promovida por empresas que se instalam em determinados países e comercializam suas mercadorias abaixo do preço de mercado daquele país, o que fatalmente irá ocasionar a falência das empresas locais. Portanto, trata-se de uma prática empresarial que prejudica a economia local, uma vez que distorce os preços do mercado e promove uma concorrência predatória. Como exemplo, podemos citar o caso dos produtos chineses quando vindos para o Brasil, que são importados para essa comercialização, em geral chegam no território brasileiro a preços mais baratos do que aqueles que são fabricados aqui. E com isso ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e desejo a todos bons estudos.